Boa noite a todos. Com grande alegria, enorme alegria, a gente recebe aqui hoje, no nosso Centro Cultural da Procuradoria-Geral do Estado. A gente tem a grata alegria de receber dois ilustríssimos professores, que eu vou apresentar aqui o currículo deles em breve. O professor Henrique Eduardo Manuel Val e Miroslav Sadowski, e caprichando aqui da pronúncia, ele já me autorizou a pronunciar assim, e a gente vai falar sobre um tema extraordinário, que são as interseções entre direito e memória, influenciando as percepções do passado. Então, eu quero dar boa noite a todos aqui presentes, os que nos veem, os que estão aqui presencialmente, agradecendo, como sempre faço, a toda a equipe da Procuradoria, toda a equipe do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria do Estado, que está aqui presente também. Esse evento acontece sempre por reunião de forças, né, diversas, senão as coisas não acontecem. Então, a gente é muito grato a essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui. Né? Eu, sem maiores delongas, hoje eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar e uma junção, uma confluência muito especial, que a gente vai tratar de memória, interseções, direito, memória. A gente volta o nosso olhar um pouco para o passado, e nada melhor do que fazer esse tipo de incursão do que o nosso Convento do Carmo, que é um lugar histórico, né, um lugar que tem um profundo significado na história do Brasil, e é tão importante a gente olhar para esse lugar hoje e ressignificar toda a sua história também nesse momento. Né? Então, para nós, é uma satisfação enorme tratar de um tema que é um tema que tem passado, de certa forma, despercebido, eu diria, por parte da doutrina, mas que cada dia mais a gente tem que se voltar nossa atenção para esse tipo de tema. Né? A ciência, a evolução da ciência se dá por meio do conhecimento do passado, conhecimento da história. Só o conhecimento da história permite conhecer o presente e projetar o futuro. Então, quando a gente tem inúmeras situações no direito em que nós precisamos conhecer o passado, voltar ao passado. O Brasil tem uma história longa e é sempre saudável o exercício, né, do conhecimento com perspectiva crítica para aplicação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, dentro desse contexto, e valorizando aqui a presença dos ilustres professores aqui presentes, né, o professor Miroslav, que vai falar, e eu vou deixar a palavra com o professor Eduardo Val, com vocês, e querendo dizer também da nossa alegria de saber, né, que esse tema, que é tão fascinante, está resultando numa obra coletiva, né, e que com certeza suscitará, por si só, novas investigações científicas e novos desdobramentos doutrinários. Então, é um prazer enorme essa confluência astral, né, professor, de tantas coisas aqui nessa noite. E eu, sem maiores considerações, eu passo, então, a palavra ao professor Val para as suas considerações iniciais, por gentileza. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos por comparecer hoje, a todos e a todas. E eu queria falar do orgulho que eu sinto, depois de 35 anos no Brasil, no Rio de Janeiro em particular, de estar vendo que o Centro de Estudos da Procuradoria do Estado se transforma numa referência para a produção de eventos na área jurídica dessa categoria, não porque eu participe, mas sim pela categoria do professor Miroslav, que vocês vão poder observar que o trabalho dele, nesse livro que foi anunciado aqui, Intersections of Law and Memory, Influencing Perceptions on the Past, que será objeto da fala dele,
é uma oportunidade única de a gente fazer um trabalho interdisciplinar entre história e direito e também uma projeção para outras áreas como as ciências políticas, teoria do Estado e tantos outros elementos que são absolutamente necessários para entender a efetividade ou não efetividade do direito. Então, ser convidado para integrar com Miroslav hoje essa mesa é também uma oportunidade única para agradecer o trabalho que você vem realizando na frente aqui do Centro de Estudos, que é um trabalho para todo o Brasil, não é um trabalho só do Rio de Janeiro, não é um trabalho só para a Procuradoria, e com a colaboração, nesse caso, de algumas universidades. No caso, está trabalhando na Universidade Federal Fluminense, através de seus 2 programas em Direito, o mestrado em Direito Constitucional e o doutorado, que agora está se fusionando com o programa em Direito Constitucional, que é o programa que trabalha a questão de Estado, sociedade e negócios jurídicos. Também participa o doutorado e mestrado em Direito da Universidade Estácio de Sá, da qual também tenho a honra de ser coordenador geral adjunto. Cumprimento aqui ao professor Carlos Eduardo Japiaçu, que não está presente, porque está em Coimbra, nesse momento, dando aula, com outros colegas. Então, a gente se divide para poder cobrir todos esses espaços. E ainda cumprimento o corpo docente e a diretoria da Universidade de la Empresa de Uruguai, Montevideo, que está, como vocês podem ter visto na publicidade, apoiando o evento, participando do evento, através de seu coordenador, que esteve recentemente no Rio de Janeiro. A gente não teve a oportunidade de trazê-lo aqui na Procuradoria, mas na próxima, um grande civilista, que é o professor Daniel Cabeça, e eles também estão apoiando esse evento. Universitas, né? A universidade se faz entre todos, né? A universidade exige essa universalidade e nós estamos hoje aqui para propor isso para todos vocês. Então, vou passar a palavra ao professor Miroslav. Nossa estrutura será uns 20 minutos de fala do Miroslav inicialmente, trabalhando alguns elementos importantes do livro dele. Teremos continuação com uma versão que eu faço a partir de como é o olhar da América Latina em relação aos temas que o Miroslav trabalha, que são diferenciados, com ênfase especial no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e, a posteriori, abriremos um pequeno debate, do qual eu espero que todos se sintam à vontade para participar. Ok? Obrigado. Deixa eu só falar. Desculpa aqui, Natália, eu não li para o público o seu currículo, então foi uma gafe aqui da minha parte que eu queria, ainda em tempo, aqui, tentar salvar. Deixa eu ler aqui para o pessoal todo que está aqui, todo mundo conhece, mas, né, a gente tem sempre uma plateia pela internet que precisa conhecer o professor Miroslav Sadowski, é professor da Faculdade de Direito da Universidade em Glasgow, Escócia, investigador de pós-doutoramento no âmbito do projeto Realidade Mnemônica, no Centro de Estudos Globais, na Universidade Aberta em Lisboa, Portugal, e pós-doutorado no SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento em São Paulo, e assistente de pesquisa no projeto Memocracy, no Instituto de Ciências Jurídicas da Academia Polonesa de Ciências em Varsóvia, na Polônia. O professor Eduardo Val, que acabou de pronunciar essas palavras, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor associado da Universidade Federal Fluminense, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da UF, e integra o quadro docente permanente do programa, ele falou agora, né, de mestrado e doutorado da Universidade Estácio de Sá, da UNESA, onde ocupa o cargo de coordenador adjunto do PPGD, dessa nobre instituição. Então, desculpe pela minha gafe, e eu passo, então, a alegria de passar a palavra ao professor Miroslav Sadowski para as suas considerações. Muito obrigado pela esta introdução. Muito obrigado também pelo este convite. É sempre bom de voltar ao Convento do Carmo, voltar no Rio. Então, agradeço muito este convite pela Procuradoria. Também agradeço muito a uma pessoa que não podia estar aqui hoje, o professor André Andrade, que infelizmente está no hospital, mas foi o iniciador deste evento. Então, direito e memória e intersecções entre eles. Então, o sujeito nosso de hoje. Sim, como já falamos com algumas pessoas um bocadinho antes do evento, em memória e
visível sempre. É mesmo, não sei se vocês perceberem, quando se entra nesta sala maravilhosa, há as pequenas cartazes que se chamam Memória do Convento. Então, já na entrada deste edifício, importante muito na história do Brasil, temos esta palavra, memória. Mas, de vez em quando, não sabemos muito o que exatamente a memória tem com direito. Então, vou falar esses 20 minutinhos sobre isto. Mas, do início, qual é esta memória sobre aquela nós vamos falar hoje? Não é a memória individual, isto é claro, porque a memória individual é um tipo de memória que não podemos pensar coletivamente. Não, é a memória coletiva. É um conceito francês do sociólogo Maurice Halbwachs, do início do século XX. Claro que temos alguns elementos antes, já na pesquisa e na pensa do Durkheim, na pensa de Bergson, e outros filósofos, não só franceses. Mas Halbwachs foi o primeiro que conceptualizou esta ideia da memória coletiva. Então, o que é esta memória coletiva? Então, a memória coletiva é a memória que nasce no grupo. E claro que todos de nós estamos membros de vários grupos. Talvez um grupo mais fácil para descrever a memória coletiva é uma grupa de religião. E entre eles, talvez católicos e judeus são os mais fáceis mesmo para perceber, porque podemos ir no cada igreja católica, na cada país do mundo, e a missa vai ser similar. Vamos falar de mesmos sujeitos, pensar de mesmos temas, no cada país no mundo, porque a religião cristiana, mas em particular o catolicismo, é muito parecido, muito unificado em todo o mundo. Também quando estamos na escola, por exemplo, é um outro caso, temos memórias que não temos com a nossa família, são as memórias que temos, que nascem com os nossos colegas. E claro que colegas de outra classe, de outro grupo, vão ter, que estão nesta escola no mesmo tempo, vão ter as memórias similares, sim, mas vamos ter as memórias específicas no nosso grupo. E temos um grupo de família também, tem uma importância grande, porque quando normalmente pensamos de nossas primeiras memórias, quando se perguntamos se são as memórias nossas, na verdade, ou se são as memórias influenciadas pelas histórias que os nossos pais nos diziam, pelas fotos, vídeos, e não só que vemos quando éramos pequeninos, crescemos, então é difícil de distinguir esta memória do grupo, coletiva de vez em quando, e de nossas memórias individuais. E claro, por exemplo, hoje, nosso grupo, que está nesta sala e está ouvindo as nossas palestras, vai ter memórias coletivas que os outros não vão ter. Mas por que falamos, então, da memória coletiva e direito? Porque memória coletiva, já falamos um pouco da religião, esta memória pode ser utilizada pelos políticos. Só temos de fazer um pequeno passeio, como eu fiz há alguns dias lá, e ver os nomes das ruas, ou os nomes do edifício. O Palácio Tiradentes está lá. Os monumentos, tudo isto. Porque que este nome no centro do Rio? Porque este nome Palácio Tiradentes? Porque que estes monumentos e não outros? Tudo isto, enfim, é decidido pelos políticos. E são várias decisões, claro, mas normalmente
nos lugares importantes, como o Rio foi Distrito Federal, claro. Estas decisões, quando começamos a investigar um pouco, não eram só um sorte. Normalmente, estes lugares importantes recebem um nome, recebem um monumento depois da ideia política. E para realizar estas decisões políticas, o que é o instrumento? O instrumento, como sempre com políticos, é o direito. E, a minha pesquisa, eu também ocupo destas interseções entre direito e herança cultural. Talvez lá essas intersecções entre política, o que é protegido, o que não é protegido, pode ser reconstruído, ou se mudar o nome de uma rua, por exemplo, ou não. Essas intersecções são muito visíveis, mas neste livro, que o professor já falei, obrigado, eu proponho um ponto de vista um pouco obrigado, um ponto de vista um pouco diferente sobre essas intersecções entre direito e memória. A ideia é de ver algumas dessas intersecções como mecanismos jurídicos da memória, ou instrumentos jurídicos da memória. Por quê? Porque existem, no meu argumento, eu penso que existem alguns mecanismos, alguns instrumentos do direito que têm para, como a sua ideia ou principal ou secundária, esta influência sobre a nossa memória coletiva. E são usados pelos políticos para influenciar, para mudar as nossas percepções sobre o passado. Neste livro eu tenho 6 instrumentos, como isto, e são divididos no soft, medium and hard. Então, depende da influência não direta ou direta na nossa memória coletiva. Só vou ver quanto tempo. Ok, mais 10 minutinhos. Está bem. Então, os primeiros, os softs, o primeiro são reparações. Por que falamos de reparações neste contexto? No princípio, hoje em dia, historicamente, normalmente, temos só reparações materiais. Então, por exemplo, depois de uma invasão ou de uma guerra civil, por exemplo, esse país que perdeu pagou as reparações para voltar, talvez não para o status quo ante, mas para reparar as relações entre 2 países. Hoje em dia, também temos as reparações simbólicas. Então, temos um evento na história que é difícil e depois o primeiro-ministro, o presidente, o rei faz uma reparação simbólica. Então, diz que o que aconteceu foi mal, foi horrível, não tinha a possibilidade de acontecer, e isto também é um instrumento político para reparar as relações entre países. Temos muitos exemplos durante a história também disto, em particular desde o século XX, mas o melhor país, por exemplo, é o Japão, porque eles tinham os 2 tipos de reparações depois da Segunda Guerra Mundial. Eles tinham as reparações materiais, que eles pagaram aos vários países na Ásia do Sul, e as reparações simbólicas, em particular contra a Coreia e a China. E o que é interessante, no caso do Japão, é muito visível como que as reparações podem ser utilizadas de uma maneira política.
Mesmo as reparações materiais, que podemos pensar que não são tão, não têm esta possibilidade de ser utilizados no nível político. Na verdade, o caso do Japão, que eu analiso lá no meu livro, demonstra que é possível. Porque que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão era uma persona non grata na Ásia, em particular. Mas depois que foi também a era da independência dos muitos países lá. Então, os países colonizadores, Reino Unido, França e Holanda e outros, finalmente voltaram na Europa. Os países começaram a estar independentes e o Japão entrou com reparações, mas no mesmo tempo eles começaram a ter um monopólio para alguns tipos da indústria. Por exemplo, para máquinas nas fábricas. Originalmente as máquinas eram importadas da Europa, mas já temos independência, essas conexões são um pouco perdidas. Lá entra o Japão com as suas reparações, sim, no início, mas reparações se acabem no momento, mas todas as fábricas, a infraestrutura é construída utilizando os materiais do Japão. Isto é muito bom exemplo como aqui as reparações, mesmo materiais, podem ser utilizadas pelas maneiras políticas, mesmo que a ideia foi de reparar as relações, reparar a memória entre Japão e diferentes países. O segundo instrumento, soft, são tribunais internacionais. Isto é um pouco, talvez, mais fácil para juristas, historiadores, sociólogos nesta sala, que todos se lembramos de Nuremberg. Por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, que estabeleceu esta grande narração sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, cada tribunal influencia a memória e cria essa narrativa. E, por exemplo, um bom caso lá é o Tribunal para a Jugoslávia. Então, um pouco mais perto do nosso tempo, que foi porque o tribunal construiu uma narração da guerra na Jugoslávia, que como os croatas como vencedores, os sérvios para esses responsáveis pelas atrocidades e os bosniacos como as vítimas da guerra. E isto é uma narrativa internacional que podemos encontrar quase em cada país. Mas foi um trabalho muito importante do tribunal para estabelecer essa narrativa. Mas, na verdade, quando vemos o nível da influência dessa narrativa oficial lá nos Balcãs, vemos que não existe. Que estes problemas que eram lá antes da guerra entre vizinhos ainda são hoje, e cada país tem a sua própria narrativa desta guerra. Então, aqui, esses soft, como dizemos, é muito visível que esses instrumentos não são muito fortes e não sempre têm muito sucesso. Para falar desses dois médios instrumentos, o primeiro é ilustração. Talvez é possível que vocês não conheçam esse tema. Essa palavra, a ilustração, é um processo administrativo de verificação, depois da mudança de poder, se algumas pessoas colaboraram com os serviços especiais do antigo regime. E isto foi criado, em particular, na Europa Central e na Europa do Leste, depois de 89. Quase todos os países, penso que a Rússia e Bielorrússia são os únicos dois que não tinham este processo de ilustração. Então, por exemplo, eu sou polonês. Na Polônia se
você quer candidatar-se para ser presidente, primeiro-ministro, membro do parlamento, vocês têm de dizer oficialmente e submeter para o tribunal, se nascerem antes do 1972, se vocês colaborarem ou não com os serviços especiais. Se vocês mentem, vocês vão ter um processo no tribunal. Se vocês dizem que sim, colaborei, talvez existem muitas carreiras que vocês não podem ter. Normalmente, nas eleitas, é a possibilidade de ser eleito, mas há várias nomeações nos serviços especiais e não só, são fechados pelas pessoas que colaborarem. Um outro caso que eu analiso no meu livro é o caso de, um pouco surpreendido, é o único que foi fora de nossa região, é o caso de Iraque. Que os americanos, depois da invasão do Iraque, não sabiam muito bem o que fazer com os membros do partido de Saddam Hussein, que foi um partido global, porque alguns milhões das pessoas da Iraque eram membros desse partido. Então, a ideia foi de copiar esse processo de ilustração e utilizá-lo em Iraque. Infelizmente, já esse processo de ilustração tinha problemas na Europa Central e de Leste, porque os arquivos dos serviços especiais comunistas não eram sempre verdades ou completas. Por exemplo, o último ministro do Interno comunista levou muitos elementos dos arquivos e depois utilizou para influenciar alguns políticos. Mesma coisa em Iraque, mesmo pior, porque muitas pessoas educadas eram membros do partido porque foi a única possibilidade de avançar na sua carreira. E para eles todas as possibilidades em Iraque livre eram fechados e ainda são fechados de vez em quando. Então, mais uma vez, uma coisa problemática. O segundo software é uma coisa que vocês em Brasil conhecem muito bem, uma comissão da verdade. Então, uma comissão que não é um tribunal normal, não tem juízes, tem os comissários que têm de estabelecer ou reestabelecer uma narrativa sobre o passado e encontrar esta verdade, o que é mais importante. As pessoas responsáveis pelas atrocidades perdem-se um pouco, vítimas também se perdem um pouco, mas o que é importante é esta nova narrativa sobre o passado. Mas não vou falar mais porque sei que o professor vai... Não, mas sobre a Comissão Nacional da Verdade, sei que o professor vai falar sobre... como ilustração é tipicamente na Europa Central, comissões da verdade são tipicamente da América Latina. Então, não vou falar mais sobre este instrumento da memória, jurídico da memória, e vou passar aí a acabar com estes dois hard, como eu descrevo-lhes no meu livro. O primeiro hard é uma amnesia jurídica. E o que é este idioma? A amnesia jurídica normalmente é ligada à amnistia. Então, normalmente, este instrumento é ligado também com vários conflitos. Depois de um regime, temos uma democracia, mas para ir avançar como sociedade, vamos ter uma amnistia pelas pessoas responsáveis dos vários crimes. O mais famosa amnistia talvez foi na África do Sul, que eles ligaram a amnistia com a sua comissão da verdade. Se algum oficial do Estado
decidia de dizer a verdade da comissão, ele recebeu automaticamente amnistia pelas suas ações. Outro exemplo sobre que eu falo no meu livro é Portugal, depois do Estado Novo. Se vocês, talvez vocês sabem, depois da Revolução dos Corvos, temos duas fases da Revolução. A primeira, temos a fase da Revolução, então todos os oficiais do Estado Novo ou partem ou são presos, mas depois, no fim do ano 75, temos uma contra-revolução quase. Temos a volta à democracia parlamentar, mas também com essa volta das várias pessoas, incluindo quase todos até o ano 82, quando a Constituição de Portugal é mudada pela última vez. Temos uma volta de quase todos os oficiais do Estado Novo. Um processo muito interessante. E para acabar, porque com este tipo de instrumento, esta amnesia jurídica, e por que falamos de amnistia e não só de amnistia? Porque a amnistia é uma coisa geral, como na África do Sul. Mas no caso de Portugal, por exemplo, ou no caso dos Estados Unidos, depois da guerra em Vietnã, quando as pessoas que não queriam lutar, não queriam ser soldados e partirem, por exemplo, em Canadá ou outros países, também receberam uma amnistia, mas isto foi uma amnistia individual. No cada caso, foi uma decisão global de um dos presidentes, penso que Carter, se me lembro bem, mas foi individualizada. No caso de Portugal também temos as decisões gerais, mas individualizadas pelos vários grupos durante os anos até 82. Então, por isso falamos dessa amnesia jurídica. E, para acabar, o último instrumento, o mais hard, são leis da memória. E o que são leis da memória? Leis da memória são estas leis que dizem diretamente que uma narrativa é uma narrativa oficial e não pode ser negada na vida pública. O melhor exemplo que existe nos muitos países, todos os países da União Europeia, quase, e vários outros, a penalização de negação do Holocausto. É uma lei da memória muito talvez de vez em quando muito criticado fora da Europa, mas nos países europeus, desde 2008, existe uma diretiva da União Europeia que obriga cada país europeu a penalizar a negação do Holocausto. Nos países pós-comunistas, como Polónia, Ucrânia, Lituânia e outros, temos também as leis que protegem a memória sobre as atrocidades comunistas. Então, como não é possível de negar o Holocausto, também não é possível de negar as atrocidades comunistas. Em Ruanda, por exemplo, não é possível de negar o genocídio em Ruanda. E são vários outros exemplos mais específicos do mundo. Mas este instrumento jurídico é muito interessante porque está diretamente contra a liberdade da expressão. E é muito criticado, por exemplo, em França, mesmo pelos muitos historiadores famosos, como Pierre Nora, por exemplo, que dizem que não deverá existir porque limite debate histórico. Vou acabar aqui, penso é um bom momento para acabar com este penso que quando falamos dessas interseções entre memória e direito, é sempre difícil de dizer onde que é a fronteira, onde que dizemos que aqui
acaba esta influência do direito sobre a nossa memória e onde começam os outros direitos, direitos da proteção da memória, direitos da proteção das histórias e direitos da proteção da verdade. Muito obrigado. Obrigado, então, Miroslav. Hoje temos uma noite aqui, né, Carlos, de sotaques, né? Vocês conseguiram congregar uma série de sotaques para esta noite. O sotaque polonês e o sotaque hispânico desse lado de cá. Comentávamos com o Miroslav um pouquinho antes da nossa fala, que cada um fosse falar para que a gente não fizesse uma sobreposição de temas. Me interessou muito, quando eu recebi o convite, trabalhar o tema da memória, sobretudo porque eu acho que nessa sociedade que o filósofo, aproveitando que está aqui o professor filósofo também, Luan Yang, o filósofo coreano Byung-Chul Han, coreano, mas que leciona na Universidade Livre de Berlim, ele fala da sociedade do cansaço, né? Aquela sociedade que está esgotada, que está exaurida, né? Esse cansaço, essa exaustão, também leva, aparentemente, uma certa amnesia, né? Um certo esquecimento, uma falta de memória. E essa falta de memória, de alguma forma, é uma preocupação muito grande. O professor Éric Milliard, da Université de Paris, Nanterre, ele trabalhava muito a ideia de direito de memória e direito à memória, né, como um elemento diferenciado, duas categorias diferentes. Um elemento coletivo, né, a memória, né, todos temos direito e condições de ter essa memória, mas também a questão que se dá no direito à memória individual e coletiva, ou seja, o direito que nós temos a ser lembrados e a lembrar, o direito que nós temos a ter acesso à verdade e, caso que isto seja necessário, a uma reparação. E o professor Milliard coloca a ênfase num elemento que eu vou pensar para a minha fala de agora, que é o risco de não ter memória é um risco importante para o Estado democrático de direito. As outras duas questões que eu vou pensar têm a ver com dois grupos de alta vulnerabilidade na América Latina. Os povos originários, né? Temos aqui também presente o professor Adriano Souza, que é especialista na Bolívia, nos povos originários bolivianos. Carlos, eu sempre me pergunto, por que a gente precisou da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e uma convenção do direito do trabalho, a 169, para a gente lembrar dos direitos dos povos originários? O principal documento, está também aqui presente, da Itália, a professora Giulia Parola, quando se trabalha a questão dos direitos dos povos originários, parte daquela 169 da OIT, né? Porque existe uma espécie de cancelamento, diríamos hoje em dia, uma espécie de invisibilização do elemento central na América Latina, que é a história e a memória dos povos originários. E o segundo grupo de alta vulnerabilidade é um grupo que é absolutamente importante para o Brasil, mas também para o resto da América Latina, que são os milhões de africanos que foram escravizados no continente pelas potências europeias. A Polônia não, né? O senhor ficou, nesse sentido, a salvo, né? E foram trazidos para a nossa América para o regime de escravidão. Tanto é esquecido e ocultado esse último grupo, que vocês observem uma comparação. Se a gente compara o preâmbulo da Constituição da República da Bolívia, né, a gente observa que faz um histórico de dor e lágrimas de um povo na Bolívia que passou por um sistema de exploração colonial e por duas guerras contemporâneas que levaram à morte de cidadãos bolivianos
que foram a guerra pela água e a guerra pelo gás. 2 elementos próprios do patrimônio da Bolívia que queriam ser privatizados e colocados longe do alcance adquisitivo da sociedade boliviana. A nossa Constituição Cidadã, de 1988, que foi parida por uma constituinte, que significou o retorno do Brasil ao Estado Democrático de Direito, tem um preâmbulo que não se menciona em nenhum momento a história de dor e sofrimento desse grupo de alta vulnerabilidade, que são os afrodescendentes. E isso, obviamente, não é casual. Nós temos, na América Latina, um problema com a memória. E, a partir desse problema com a memória, eu pretendo colocar, um pouco seguindo o caminho do milhar, que é absolutamente importante educar em memória, porque educar em memória é educar em verdade, e educar em verdade e memória significa ter uma possibilidade de dar sobrevivência a um regime democrático no Estado contemporâneo que está absolutamente ameaçado. Nessa semana, esse fim de semana que passou, na cidade de Madrid, na Espanha, aconteceu o que eu chamo da Internacional Neofascista. Ou seja, todos os líderes da extrema-direita mais radical, incluindo o senhor Milei, se apresentaram em Madrid para, de alguma forma, reescrever, Miroslav, a história, refazer a história. Esse é outro ponto que eu quero destacar hoje. Estamos preocupados com o Estado Democrático de Direito, que é o berço de nossa ordem jurídica, e aí está a intersecção, e aí está a relevância, porque está... dou a bem-vinda aqui ao professor Plínio Martins, coordenador do doutorado da UF, ao professor Eduardo Scholl, também aqui presente. Nossa preocupação tem a ver, então, com essa reescrita da história. Porque se a gente reescreve a história, a gente pode mentir e falar, por exemplo, muita coisa, como se falou na Europa também, que, por exemplo, não houve holocausto, né? Tem historiadores que negam o holocausto, né? Um absurdo, mas existe. Ou historiadores na Argentina, e o atual presidente da Argentina, que acha que, por exemplo, a ditadura civil-militar da Argentina, que pelo livro Nunca Mais teve um registro de 30 mil mortos, isso não foi real. Isso foi, na realidade, um cenário de confronto ideológico da teoria dos 2 demônios, e ele nega que exista um terrorismo de Estado, como a gente teve, não só na Argentina, como em toda a América Latina. Isso nos leva a que aqui no Brasil, de repente, a gente tenha... Hoje vimos, né, que Otávio Tarquino gostava muito do Primeiro Império, né? Mas nós temos uma renovação do pensamento monarquista no Brasil, e a gente olvida, a gente esquece que o Brasil foi um dos últimos países em decretar a abolição da escravidão. Isso deixa marcas, deixa feridas na nossa sociedade até o dia de hoje. Então, professor Miroslav, quando a gente trabalha memória e verdade na América Latina, temos que saber que somos um continente historicamente violentado, desde a suposta descoberta da América. Essa violência marca o destino de nossos estados e marca a inestabilidade do Estado Democrático de Direito. Nós temos que lembrar também que temos uma enorme dificuldade para, primeiro, trabalhar a ideia de reconhecimento, reconhecer o que aconteceu, reconhecer os erros, para depois poder passar para uma etapa de perdão social e depois passar para uma etapa de reparação e, por último, a uma etapa de reconciliação. E essas dificuldades são muito fortes. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem contribuído bastante em relação a isso. Nos disse na sua jurisprudência que a gente não pode admitir, por exemplo, leis de amnistia, porque as leis de amnistia são resultado de períodos de transição, ditaduras que são obrigadas a se despedir, né, a dizer adeus,
e democracias que estão sendo retomadas, mas ainda de uma enorme fragilidade. Então, o processo das leis de amnistia são processos que não existe uma liberdade absoluta para poder exigir memória e verdade em relação aos crimes cometidos antes desse período, dessa retomada democrática. E nós temos várias leis de amnistia. E no caso do Brasil, o senhor sabe que a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso Gomes Lund contra a República Federativa do Brasil, também conhecido como Guerrilha do Araguaia, e em forma chocante e surpreendente, o nosso STF disse que a jurisprudência da Corte Interamericana não se aplicava à lei da amnistia no Brasil. Não é só um problema do Brasil. O Uruguai fez uma coisa semelhante, né, e não aceitou o mandato constitucional em relação à necessidade de investigar o que tinha acontecido na ditadura uruguaia. A Argentina fez isso. A Argentina levou a um processo em que foram julgados 5 dos grandes líderes dessa ditadura, incluindo os 3 chefes da junta militar. E foram condenados. Mas a memória histórica nos diz que depois houve uma série de retrocessos a partir de 2 legislações. A lei de obediência devida, que basicamente dizia que não podiam ser culpados nem investigados aqueles que tinham obedecido ordens superiores, e a lei do ponto final. Uma lei que eu quero destacar. Existe na América Latina como uma necessidade aparentemente consensuada, mas eu não tenho certeza se é consensuada pelo conjunto da sociedade, em que a gente tem que colocar um ponto final a essa história do passado e começar de novo. Eu acho muito difícil que a gente consiga fazer isso. Algum de vocês, na sua vida pessoal, depois de ter sido machucados, depois de ter sido feridos, depois de sentir dor, conseguem simplesmente esquecer e reiniciar a vida? Tocar a vida de novo? Acho que isso é possível, desde que exista, primeiro, insisto no que falei, reconhecimento. Na América Latina não temos reconhecimento. E segundo, um pedido, como houve na África do Sul, de perdão. Para então, sim, trabalhar essa ideia de reparação, que tem que ser individual e coletiva. E nisso, a Corte Interamericana tem uma jurisprudência enorme, gigantesca, em relação às vítimas e à família das vítimas. E aí sim a gente pode falar em reconciliação. E eu tenho uma hipótese. Essa situação de ameaça que nós estamos sofrendo na América Latina, com governos como o governo Milei na Argentina, como a gente sofreu no Brasil, no dia 8 de janeiro do ano retrasado, quando a gente teve, obviamente, o que tenta ser negado por algumas narrativas, que é igual que nos Estados Unidos, durante o governo final do governo Trump e início da administração Biden, a gente teve uma tentativa de golpe de Estado. E essa situação se repete e ameaça alguns países, como o próprio Chile, né, do Boric. Derrubaram o presidente do Peru, o presidente Castilhos, não há muito tempo atrás. E temos hoje críticas a algumas democracias, incluindo a democracia atual brasileira. E essa ameaça, eu acho que ela nasce porque nós temos, fazendo referência a 2 filmes, eu gosto muito de cinema, Miroslav. Eu me lembrei muito do Ovo da Serpente, do Bergman, e eu me lembro muito de Alien, né? Alien, para os mais novos, foi um filme de terror que foi com uma atriz maravilhosa, chamava Sigourney Weaver, né? Que na nossa época, né, Carlos, foi uma grande atriz, em que, de alguma forma, se incubava um monstro. E eu acho que nas nossas democracias, a gente, na América Latina, está incubando monstros antidemocráticos, monstros que existem, que estão esperando a oportunidade para matar a democracia. Monstros que nascem através de um sistema eleitoral democrático, mas pela falta de memória da nossa sociedade,
pela falta do exercício de um direito que efetivamente seja explícito na sua legislação, elaborando uma lei de memória e verdade que cubra todos esses aspectos, mas também uma jurisprudência que não tente uma falsa conciliação em um caso especial, mas que entenda que nenhuma sociedade é livre para conceder amnistia quando está submetida ao perigo do retorno a uma ditadura, como aconteceu aqui na América Latina. Eu acho que a gente tem que reflexionar, e você nos traz a oportunidade de reflexionar sobre a memória. Tanto temos dificuldade no Brasil em reflexionar sobre a memória, que a nossa disciplina de História do Direito cada vez tem menor espaço na grade curricular de nossos cursos. A UERJ tem a sorte, Carlos, de ter o Gustavo Siqueira, um dos grandes professores de História do Direito. História do Direito é central, é evidente. Às vezes os alunos dizem, estou perdendo tempo, quero ir nas disciplinas codificadas. Não, senhor. Se o senhor não sabe História do Direito, o senhor não sabe História da Democracia, o senhor não sabe a história da sua sociedade, o senhor não conseguirá nunca honrar seu título de advogado. Hoje falamos do Raimundo Faoro, um grande defensor, foi presidente da OAB aqui no Brasil, e foi um defensor ferrenho dos direitos fundamentais e das garantias para os direitos humanos, sobretudo numa época que se perseguia as pessoas por suas ideias. E a gente tem que entender que não é correr para a gente ter logo o título de bacharel em Direito e passar no exame da ordem e depois fazer um concurso público. A questão é entender a sociedade na qual vivemos para poder defendê-la do horror que significa o neofascismo. E, a partir disso, eu acho que a gente pode, então, debater um pouco essas diferenças que existem entre memória para a América Latina e o Brasil em particular, e para a Europa e alguns países, como você colocou, como Iraque, África do Sul e também a antiga Iugoslávia, que foi outro hard case que você colocou no seu livro. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, a todos e a todas. Alô? Alô? Quero agradecer demais, professor Val, professor Miroslav. Acho que essas reflexões são importantíssimas para nós todos. Eu queria lançar só uma ideia aqui, uma provocação para vocês, os dois, em cima da fala de vocês, né? A gente vive num mundo absolutamente polarizado, né? Diante desse tema, a gente constata, na prática, certas dificuldades de sincronia, de harmonia para decisões no parlamento, né? A gente tem, por outro lado, na ordem jurídica, a gente presencia decisões interessantes do ponto de vista do resguardo à memória. Eu vou citar duas aqui, só para contribuir aqui com a nossa reflexão. Uma do Supremo Tribunal Federal, no sentido da imprescritibilidade, né, dos crimes de tortura, né, praticados pela ditadura militar no Brasil, tidos como imprescritíveis, né? E outro foi uma decisão um pouco mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que veio a se consolidar no âmbito de uma súmula que permite ao sujeito que tenha sido torturado, que tenha sido ao anistiado político, de qualquer forma, anistiado, que recebeu alguma verba no âmbito da Comissão do Poder Executivo, no âmbito da Comissão da Anistia, que ele possa, no Judiciário, complementar, né, aquela verba que ele recebeu administrativamente, com verbas, inclusive, de reparação de danos extrapatrimoniais. Essa foi uma decisão histórica do STJ, mudando e transformando decisões de alguns tribunais regionais federais, em que prevalecia o entendimento oposto, como o nosso aqui no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, o TRF da 2ª Região. Pois bem, então, nesse contexto todo, e com base nas lições de vocês, da importância da memória, né, do direito à verdade, de um direito à memória, memória passando a ser considerada um bem jurídico
que desafia a tutela por parte do ordenamento, como é que vocês enxergam nesse cenário conflituoso que a gente vive, nos tempos de polarização, qual o papel exato da cultura? Como a cultura pode auxiliar, como a cultura pode promover, de certa forma. A gente está aqui dentro de um centro cultural e acho que isso é emblemático, é significativo. A gente está dentro do centro cultural. O professor Val mencionou o filme, o Alien, da Sigourney Weaver, da nossa adolescência, e outros filmes mais aqui que a gente pudesse contar. Mas qual é o papel exato que a cultura pode lançar? Recentemente fui a Berlim e a gente vê um museu do terror, aquele museu do Holocausto, relembrando. Vocês não acham que, em alguma medida, como a cultura pode se aproximar do direito em articulação com a ordem jurídica, em busca de uma harmonia, em busca dos consensos que vocês tanto falam, para a superação dessas divergências, a gente ter efetivamente a nossa memória e a nossa história preservada? Eu vou te responder dando alguns exemplos. A Argentina, por exemplo, declarou 2 datas feriado nacional e estabelece que essas datas devem ser feitas toda uma série de homenagens públicas e de exercício de memória. São dia 24 de março, em função do golpe da ditadura civil-militar contra o Estado Democrático de Direito, em 1976. Já vou desligar. Então, todo 24 de março, no efeito simbólico, a gente faz memória do que aconteceu em 76 e significou a morte de 30.000 pessoas, o sumiço de mais de 500 crianças que foram arrancadas às suas mães, que estavam presas nas prisões e centros de tortura da ditadura, e que deu lugar a 2 organizações importantes, como as Mães de Praça de Maio e as Avós de Praça de Maio. Hoje temos quase 200 dessas crianças que foram retornadas a seus pais e a seus avós. Pais menos, porque foram assassinados, não? O dia 10 de dezembro, que é o dia do Estado Democrático de Direito na Argentina, que curiosamente foi o dia que assumiu Milei. Então, você vê umas contradições, às vezes, nas datas, né? São importantes. Mas você disse, tudo bem, Eduardo, as datas são espaços, lugares para exercício da cultura. Mas se nessas oportunidades também se fazem exposições, nessas oportunidades se faz toda uma série de conferências, de resgate de memória. Mas, em forma talvez mais específica, eu mencionei para o Miroslav, o melhor exemplo é um quadro que foi pintado entre os anos 36, foi no ano 36 para 37, um quadro que foi pintado em Paris por um senhor que vocês conhecem, se chama Pablo Picasso. Esse quadro se chama Guernica e deixa o registro, desde a década dos 30, quase 100 anos, de um bombardeio da aviação alemã sobre a pequena população basca de Guernica, na Espanha, onde foram assassinados e exterminados só crianças, mulheres e idosos, porque não tinha nenhum adulto masculino, porque todos estavam na guerra. Então, aquela pequena sociedade, aquela pequena cidade foi exterminada e destruída. O senhor Picasso fez uma obra que é famosa no mundo inteiro. Durante toda a ditadura franquista ficou em New York, depois foi resgatada para a Espanha, e a partir dessa obra que prova a dor, a tragédia da morte e da violência, a cultura faz memória. E a Espanha não esquece o que se ficaram 3 anos de guerra civil entre irmãos que levaram, obviamente, à morte de milhões de pessoas. Eu acho que isso é importante. A cultura também tem que estar ao serviço da memória. Eu acho que um centro cultural como esse poderia incentivar esse tipo de iniciativas, ou seja, exposições, prêmios na área da literatura, monografias jurídicas que resgatem esse período histórico, que é importante
em última instância, promover todo o que hoje é um aparelho cultural para que o Brasil sempre lembre pelo que passou em toda a sua história e na história mais recente. Sim, obrigado pela esta pergunta. Eu vou fazer também ligar com o que a professora disse. Concordo muito que a cultura, a memória e também o direito são muito ligados quando falamos sobre o passado e como é que pensamos sobre o passado. E vou dar talvez dois exemplos do meu próprio região, do meu próprio país, da Polônia. A Polônia tem uma história muito longa, mas sempre muito complicada. Vocês talvez não sabem tanto, mas a Polônia perdeu a independência muitas vezes durante a história. O mais longo período foi entre 1795 até 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial. Depois o país independente voltou, mas depois temos a Segunda Guerra Mundial e período do comunismo. Enfim, quando pensamos na Polônia sobre o que lembrar-se coletivamente, são quase todas as derrotas na nossa história, tudo o que aconteceu mal. Então, hoje em dia se fala muito e há muitos historiadores e pessoas da cultura que temos de se lembrar e celebrar na nossa história também as coisas boas, porque quando celebramos só o negativo, a memória que é criada é muito particular, é muito difícil, não é atirante também pelos jovens. Então, se fala que precisamos de celebrar mais, e mesmo hoje em dia, dia da independência é 11 de novembro de 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas se fala muito porque temos este com o dia da independência. A Polônia nasceu não em 1918, mas em 1966, então muito mais antes. Mas foi escolhido para celebrar esse período de 123 anos sem independência. Mas, uma vez, hoje em dia se fala muito que precisamos de celebrar mais outras coisas na história, a história é muito longa, com também eventos positivos. Outro país interessante e onde aqui podemos observar essas mudanças da política histórica, como dizemos, é a Ucrânia. A Ucrânia é um país que também com história muito difícil e que entrou como um país independente nos anos 90 com uma história e a memória coletiva muito complicada. Que foi um país com muitos monumentos soviéticos, com muitos monumentos russos, mas com poucas celebrações ligadas à história própria da Ucrânia. E isto mudou um bocadinho no início do século XXI, mas podemos observar essas mudanças, em particular depois de 2014. Então, início da invasão do Crime e, mais claro, com esta guerra de 2022. E lá o governo muda muito, são retirados monumentos, por exemplo, em Odessa, o monumento histórico da Imperatriz Catarina. Temos o Instituto da Memória Nacional ucraniano criou uma lista dos nomes das ruas, dos monumentos que têm de ser retirados. E temos, por exemplo, oficialmente, vocês podem não saber isto, mas existem duas datas do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Dia 8 de maio, que é celebrado nos países do leste, mas o comandante soviético que assinou o paz com a Alemanha, ele queria esperar até a meia-noite para
ter uma data própria para a União Soviética e a Rússia e os países comunistas na época, eles celebrarem o fim da Segunda Guerra Mundial no dia 9 de maio. Então, na Ucrânia, existe um documento oficial que mudamos o dia da celebração da Segunda Guerra Mundial, do dia 9 até o dia 8 de maio. Então, estes processos da política, memória, cultura, direito são muito visíveis nesses momentos críticos, podemos dizer, na nossa história e também podemos, não são as coisas do passado, mas podemos observá-los hoje em dia. Você quer complementar alguma coisa, professor Dorval? Se há alguma pergunta da plateia? Alguma plateia? Alguém na plateia que queira dialogar com os professores? Sim. Gostaria de fazer uma pergunta. Não, porque para sair na gravação, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para o professor que eu tive o prazer de conhecer hoje. Eu estou falando isso porque eu sou orientando o professor Manuel Val. E eu me interessei muito pela sua apresentação e ela me suscitou uma questão, a questão passando um pouquinho, né, sobre o que me parece ser uma dificuldade metodológica de trabalhar com o conceito de memória através de tantos casos, né, do direito em países diferentes, uma vez que o conceito de memória tem um caráter subjetivo, é sempre a memória enquanto reflexão, né, sobre o passado de quem viveu esse passado, ou é sucessor daqueles que viveram esse passado. Portanto, eu acho que isso implica num desafio, né? Você tratar com o conceito de memória em vários casos, né? Através da história, em países diferentes, com sistemas, né? E estruturas legais diversas. Então, assim, eu queria te ouvir um pouquinho como é que você viveu esse desafio e também, saindo um pouquinho disso, como é que você diferencia um pouquinho o conceito de memória de história, né? Porque as duas coisas entraram na apresentação dos professores, mas tem uma especificidade que eu acho que é interessante a gente resgatar na discussão. Obrigado. Obrigado. É muito boa pergunta e, na verdade, para a definição da memória do ponto de vista do direito, eu tenho 3 capítulos, então não vou falar sobre tudo, claro, mas não é... sim, vou construir a minha resposta de 2 partes. No início só vou dizer que, sim, não é fácil encontrar uma definição da memória coletiva que vai funcionar nos diferentes contextos. Mas como juristas, nós gostamos das definições oficiais que podem ser utilizadas para todo. Então, eu também faço isso no meu livro. Mas por quê? Porque esses mecanismos dessa politicização da memória pelo direito, eles funcionam de uma maneira muito similar, independentemente do contexto, eu dizia. Existe, fala-se do primeiro caso da institucionalização da memória, foi nas Atenas antigas, no 5 século antes Cristo. Existia, depois de uma guerra civil, uma revolta, foi uma lei de amnistia, mas ligado também com alguma coisa, podíamos dizer, uma lei da memória hoje em dia. Então, essa lei dizia que temos, sim, amnistia, mas também não podemos falar oficialmente do que passou, exatamente. Então, é visível que durante a história, mesmo do início da nossa história, da nossa cultura europeia, esses mecanismos funcionam da mesma maneira. E o que acontece nos países das outras culturas, eles adoptam esses mecanismos que já eram utilizados nos países europeus, os países de leste, como dizemos. Então, e para só dizer algumas palavras sobre como aqui esta definição pode ser construída, eu utilizo
as perspectivas, uma perspectiva sociológica, não só de Alpbach, sobre que eu falei, mas também outros pesquisadores que eram depois, porque esse conceito da memória coletiva foi muito desenvolvido durante os anos. Hoje em dia também falamos, por exemplo, da memória global, dos vários eventos que hoje em dia podemos todos ver no mesmo momento. Fala-se muito sobre o 11 de setembro, por exemplo, como uma memória coletiva global, porque a gente em todo o mundo viu, comentou, pensou sobre isto. Depois eu passo para a filosofia. Então tenho 4 filósofos franceses, que também não era uma decisão fácil, porque podia escrever só um livro sobre memória e filosofia, claro, mas eu falo de Bergson, Durkheim, sobre aqueles já falou, e também Foucault e Levinas, que trabalhavam muito sobre esses sujeitos também. E acaba essa parte teorética com a teoria do direito. Aqui na teoria do direito também temos alguns conceitos, em particular no direito internacional, direito dos direitos humanos, que se diz o direito dos humanos, direito dos direitos humanos moderna, contemporânea, se nasceu graças aos horrores da Segunda Guerra Mundial. A Declaração dos Direitos dos Homens foi muito informada pelo que aconteceu. Mas também temos esse conceito de justiça de transição, que eu não gosto pessoalmente, mas é muito utilizado para descrever esses vários mecanismos, muitos daqueles eu falei antes, que são utilizados depois de uma mudança de um regime. Então, em base destas várias perspectivas, eu proponho uma definição da memória coletiva do ponto de vista do direito. Mas mesmo esta definição é um grande parágrafo no meu livro, então não vou dizer neste momento, mas isto é a perspectiva. Então, e obrigado pela uma ótima pergunta. Se você me permite complementar tua pergunta, Ricardo, eu me questionaria também o que estão falando de memória única ou estão falando de memórias? Estão falando de história ou estão falando de histórias? E aí me lembrei, Carlos, seguindo essa vertente cinematográfica, de um filme argentino que ganhou prêmio a melhor atriz na época, que chamou História Oficial, com Norma Leandro. A história oficial na Argentina é que não tinha sumido nenhuma criança, que ninguém tinha sido torturado, que não existiam centros de tortura e desaparição forçosa de pessoas. Na pesquisa que fizemos com a Arminda sobre as ditaduras de Salazar, Franco, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, e o Getúlio Vargas no Brasil, não ficavam registros suficientes disso. É muito difícil registrar fatos e até imagens. Até pouco tempo atrás, na iconografia nacional brasileira, Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, etc. e tal, está aqui a bisneta do Lúcio de Mendonça, aqui na primeira fila, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que convidou Machado a integrar a Academia Brasileira de Letras, era um grandíssimo escritor branco, branquésimo. Os registros iconográficos mais modernos revelam que o senhor Machado de Assis era o que vocês no Brasil chamam de mulato. Então, qual é a história verdadeira? Pois temos a história construída, a história oficial, e a história que está por trás da história, aquela que muitas vezes quer ser esquecida ou oculta. Né? Há pouco tempo atrás se descobriu registros, por exemplo, aqui no trabalho do convento, aqui no Largo da Carioca, né? Também se fez uma reforma do convento e se fez um trabalho histórico e arqueológico importante,
e se descobriram registros contábeis da Companhia de Jesus provando que se compravam e se vendiam escravos. Isso sempre foi oculto. Então, história ou histórias? E memória, né? Memória é o direito que temos a lembrar o que aconteceu e a que isso não seja esquecido. Mas as memórias podem ser manipuladas, os arquivos podem ser deletados, a internet pode ser censurada. Então, a memória pode ser manipulada também. E estamos criando falsas histórias e falsas memórias. É isso, acho, como disse no início da minha fala, são dois elementos para refletir, pois são dois inimigos da democracia. É muito importante essa observação. E os inimigos da democracia estão aí, né? Muitas vezes o próprio sistema fomenta e permite espaço para que democraticamente se derrube a democracia até, né? Essa aqui é uma grande questão hoje em dia, né? Aquele livro Como as Democracias Morrem, né? Fala muito disso. Eu estava me lembrando aqui, na fala do professor Eduardo Val, da importância do desenvolvimento da cultura, daquela primeira pergunta que eu fiz, e sou obrigado agora a falar também, a gente está em franco desenvolvimento aqui, com o professor Rodrigo Távora aqui presente, de um lançamento de um prêmio chamado Otávio Tarquínio, em que a gente faz uma associação entre historiografia, administração pública e inteligência artificial. Então, o prêmio vai ser uma categoria para estudantes e também para profissionais. 2 prêmios. A gente deve soltar o edital nos próximos dias, imagino eu, e o prêmio vai ser divulgado no congresso em dezembro, aqui na Procuradoria-Geral do Estado. E com a sua ideia da memória, eu acho que a gente já pode registrar, Rodrigo, para o ano que vem, alguma coisa nesse sentido, embora a gente falar de historiografia e inteligência artificial, a gente pensa também no problema que é a conservação da verdade, a conservação da memória diante das novas tecnologias, né, do deepfake, né, que está aí batendo na nossa porta. Então, são questões que a gente tem que refletir sempre, e são muito palpitantes e candentes. Eu já vi ali o professor Adriano, por gentileza, tinha levantado a mão. Depois o Marcelo, né? Professor Adriano, por favor. Boa noite. Só uma questão que o doutor Carlos Edson apresentou, que foi suscitando um questionamento, uma provocação a respeito da cultura. Eu queria só trazer um documentário muito interessante, e pouco conhecido, que é do cidadão Boysen, né, a respeito da participação das empresas na ditadura militar, né? E ele era presidente da Ultragás e participou ativamente no financiamento da Coban, né, da Operação Bandeirante, e tem uma rua, né, em São Paulo até hoje com o nome dele, né? Então, essa Operação Bandeirante foi responsável por realizar torturas no país, né? Ela que foi o início desse aparelho repressivo do Estado, nesse momento, e, ao mesmo tempo, convive com a história oficial que o professor Eduardo Val trouxe também, de ter uma rua com o nome dele, né, até hoje em São Paulo. Então, esse conflito de narrativas também é o que move, né, essa discussão, é o que move também essa problemática que é extremamente complexa, né? Mas é só para adicionar esse registro aqui também. Obrigado. Boa noite. Eu queria compreender um pouco essa situação de história e direito nos casos da Espanha franquista.
de Portugal de Salazar, da República de Weimar, da Itália de Franco. Eu não tenho a menor ideia, porque eu não conheço a produção europeia de História e Sociologia do Direito, mas até que ponto esses 4 casos de polarização, fascismo, nazismo, salazarismo, até que ponto essas 4 experiências elas têm alguma coisa em comum ou não com essa polarização da extrema-direita e a não extrema-direita que nós vivemos no mundo atual? Obrigado pela essa pergunta. É muito interessante, que, na verdade, não há muito comum entre países sobre aqueles pensávamos que eles podiam ter o comum. Que a Alemanha, por exemplo, o país do nazismo, é um país naquele fala-se muito e lembra-se muito desses horrores da Segunda Guerra Mundial. Claro que é uma narrativa particular e por exemplo, as outras vítimas dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, os eslavos, por exemplo, nós se batemos também de ser mais reconhecer na Alemanha, mas a narrativa existe lá e se fala muito desses crimes da Segunda Guerra Mundial. A Itália, do outro lado, o país do fascismo, fala-se, mas não tanto. E na Itália é muito fácil de encontrar a gente que vão dizer na altura do Mussolini, por exemplo, os comboios eram sempre a ponto ou as ruas eram limpas. E já isto é visível e claro que esta coisa não existe na Alemanha, ou quase não existe. No discurso oficial, vamos dizer, no discurso oficial. Na Itália isto é mais comum. A Espanha não é um país para aquele me especializa, mas a Espanha foi um país onde não se falava muito na época do Franco até o ano 2007, quando eles adoptaram finalmente o como se chama, a Lei da Memória. Então, o lei sobre as possibilidades da lembrança e um retorno dessas memórias e há alguns anos o Franco mesmo foi exumado do seu grande mausoléu na Espanha. Portugal é um caso mais extremo, na minha opinião, porque em Portugal não se fala quase nada. Não é sobre a época do Estado Novo. É muito difícil de encontrar algumas memórias nos nomes da rua que comemoram as vítimas do Estado Novo. Mesmo em Lisboa existe só um pequeno museu da ditadura que não é um museu do Estado, é um museu privado e é um museu pequenino nos antigos escritórios do PIDE, da Polícia Secreta do Estado Novo, mas mesmo que numa localização central, perto do Sé, em Lisboa, não é fácil encontrar. E não existe nenhum monumento em Lisboa a vítimas do Estado Novo. Então, cada país é visível, tem uma relação muito diferente. Não existem muitas coisas comuns entre eles. Marcelo, o que une é difícil de ser o que une, né? Mas eu te diria que uma das coisas que une todos esses 4 elementos que você colocou é que existe uma tentativa nos 4 casos de construir falsos mitos, né? O Carlos falou de fake news. Na realidade, nós temos fake histories, né? Que são construídas, associadas basicamente a o que eu denomino hoje, nos 4 países que você mencionou, a crise do neoliberalismo. As promessas de que nós conseguiríamos estados de bem-estar social e uma situação econômica melhor e um critério ou umas condições de segurança melhores na Europa tem levado a uma frustração, né?
Temos uma professora, Cíntia Fleury, na Universidade de Paris. Lá atrás está o Renato Barcelos, que estuda a Cíntia Fleury, que trabalha a teoria da resignação e a teoria da frustração. E ela diz, olha, dado que essas promessas de bem-estar social para todos, e vou dizer o que é bem-estar social, moradias dignas, educação digna e saúde digna. Basicamente é isso, para todos e para todas. Dado que isso não se dá, na América Latina muito menos, mas na Europa também não se conseguiu dar para todo mundo. Tanto, isso é que nós temos uma revolta muito grande na Europa contra os governos que foram construindo esse welfare state. Então, esse fracasso, essa frustração, está unindo a todos os países. Quando o professor Miroslav falou, não, na Alemanha se sente menos, eu te deveria lembrar que há menos de 2 meses na Alemanha, as forças de segurança da Alemanha colocaram em prisão a um grupo de militares, até um ex-príncipe alemão, que tinham um plano para derrubar o atual governo da Alemanha e restabelecer a Constituição, não de Weimar, a Constituição do imperador, do Kaiser Wilhelm II, que se não houvesse fugido depois da Primeira Guerra Mundial para a Holanda, deveria ter sido julgado num tribunal tipo Nuremberg, porque foi um assassino e um genocida. Na Itália, a mesma coisa. É tão perigoso o problema de esquecer, e como você disse, Miroslav, agora disse que na época tinha segurança na época do Mussolini, tinha as ruas limpas na época do Mussolini, esqueceram tanto as pessoas da área de direito, que juízes italianos recentemente, Júlia, decretaram que fazer o saludo fascista não é mais um crime contra a democracia. Só falta que agora na Alemanha também os juízes alemães digam que fazer, que levar a esvástica e fazer o símbolo de Heil Hitler não é um insulto contra a democracia. Na Espanha de Franco, você mencionou a remoção do cadáver do Franco do seu túmulo. O túmulo era el Valle de los Caídos. Perto de Madrid, mais de 50.000 presos políticos espanhóis morreram de fome e de frio construindo esse túmulo, né, que é consagrado à Igreja Católica e que tinha o cadáver do ditador. Esse túmulo foi removido, né, contra protestas de um setor do público enorme, que considerava que o ditador era o que simbolizava uma Espanha cristã católica, sem imigrantes estrangeiros que ameaçassem os postos de trabalho dos trabalhadores espanhóis, uma Espanha unida e não ameaçada pela desintegração, como é o caso de Catalunha, que tentou autonomia, etc. E tal. E se vamos a Portugal, nós temos o Chega e o senhor André Gonçalves, que coloca que o período colonial português foi um período excelente. Um período excelente. Claro, se exploravam todas as colônias africanas. Antigamente se explorou o Brasil totalmente. Tudo isso que vocês vão ver em Coimbra, né, que nossos estudantes querem estudar em Coimbra, vão ver a Torre de Belém, vão ver os Jerônimos e tal, foi feito todo com ouro e diamantes explorados do Brasil e o sangue de tantos escravos que vieram para cá. Então, existe sim, nesses 4 países, uma situação, Marcelo, que é uma insatisfação com a situação política, econômica e social hoje na Europa, que faz que determinados grupos voltem a alimentar falsas mitologias, e essas mitologias são que essas ditaduras garantiam bem-estar econômico, o qual é mentira total, só para determinados grupos, ordem, a ordem da prisão, a ordem da tortura, a ordem da censura, como analisamos em pesquisas aqui. Então, esse seria o elemento que faz resgatar isso, porque a democracia é desorganizada, porque a democracia faz barulho, porque a democracia gera insatisfações. Então, sempre existe um campo muito fértil para fazer falsas mitologias e tentar resgatar esses períodos do passado.
o professor de direito espanhol, Herrera Flores, já falecido, ele falava que deve existir uma luta diária, permanente, dinâmica a favor dos direitos humanos, porque, do contrário, o ser humano esquece. O ser humano esquece. Eu acho que a gente não deveria nunca esquecer, porque o risco é muito grande, não só para essas gerações, mas também para as gerações futuras. Então, o convite que eu diria é: temos que resgatar a memória, fazer história, mas fazer história completa, Ricardo, não a história oficial. E, justamente, a partir da administração pública, como o caso da Procuradoria, sempre trabalhar com a ideia de defender a República e a democracia brasileira a partir de iniciativas culturais que promovam memória verdadeira e real para esse país. Eu só queria lembrar que existe o conceito de apagamento de memória, que é o conceito das mentiras que é utilizado pelos grupos que têm interesse em apagar a memória, porque memória é verdade. Como eu sou mestra em memória social, nós estudamos isso exaustivamente. E é muito importante falar nesse conceito, né? O que vocês acham do apagamento de memória? Porque memória é sempre verdade, história é sempre verdade. A história não se reescreve com mentiras nunca, né? A história, a memória é sempre aliada à verdade. Mas eu vi que vocês deram um panorama completo. Tá bom? O apagamento se resolve, já te dou a palavra, por exemplo, estimulando pesquisas como a que fez Marina Lovenkron, está aí o orgulhoso Eduardo Chou lá atrás, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, que fez uma dissertação importantíssima, destacando sua própria história de família, né, Eduardo, uma própria história sofrida do que sofreram brasileiros e brasileiras por defender suas ideias e ter suas liberdades de expressão com a possibilidade de defender isso, e fazer isso, estudar, colocar como objeto de estudo esses problemas centrais. Por quê? Porque a gente não pode fazer direito empresarial, a gente não pode fazer direito do consumidor, Plínio, a gente não pode fazer direito de nenhuma forma, penal, o que for, se a gente não tem memória, se a gente não consegue construir uma história verdadeira e autêntica. Não tinha visto a Marina, está lá. Agora que vi você. Aquela senhora que está lá atrás, que está cumprimentando, ela é a Marina Lovenkron. Sugiro, recentemente vai publicar a dissertação, só está esperando que o orientador preguiçoso faça o prefácio, mas vocês poderão ler um excelente trabalho. Eu te passo a palavra, Miroslav, e você faz o encerramento. Não, na verdade, você já falou muito. Na verdade, eu sempre penso que essas fronteiras entre história, memória e verdade são muito difíceis, porque, claro que cada nação tem a sua mito da origem e mesmo democracias grandes, como os Estados Unidos, têm os seus símbolos, que o Álamo, por exemplo, a Batalha de Álamo, que na verdade não foi tão importante na história dos Estados Unidos, mas é utilizada como um grande símbolo. E Estados Unidos é essa cultura mesmo desses símbolos que são utilizados e cada ano celebrados juntos, é muito importante para a nação, claro, mas há muitas mentiras lá no fundo. Outras democracias, no meu próprio país, na Polônia, por exemplo, o que é interessante, temos, como outros países da região, como a Alemanha também, temos o nosso Instituto Nacional da Memória. É um nome orwelliano, claro, mas esses institutos existem. E são os institutos que se especializam na pesquisa histórica em base dos arquivos do período comunista, mas também trabalham sobre as outras atrocidades
na história. Na Polônia, esse instituto é a melhor opção para os graduantes da história. Porque, claro, que os históricos, infelizmente, não têm muitas opções para trabalho. Este instituto é muito bem financiado. Mas o que é visível, claro que as pessoas que trabalham lá não escrevem as mentiras, mas o que é visível é que quando o governo muda e o chefe do instituto muda, o que é sujeito das pesquisas muda também. E não são as mentiras, não, mas o que é a narração que é criada também muda. E isto é sobre o que a senhora falou. Também a história, também é verdade, mas o que é apresentado é lembrado, é escolhido especificamente. Quem decide o que estudar, né? Quem decide o que colocar no programa de estudos? Quem decide o que é relevante, né? Essas escolhas, eu acho que, de alguma forma, nós temos que estar atentos. E políticas públicas, né? Políticas públicas que venham a desenvolver a memória em forma permanente. Senhores, senhoras, para nós, para Miroslav e para mim, foi um prazer hoje estar aqui. Agradecemos mais uma vez a todos os envolvidos, aqui da Procuradoria do Estado, ao desembargador André Gustavo Andrade, meu colega da Universidade Estácio de Sá, que promoveu e está esperando se recuperando de uma operação, uma intervenção cirúrgica bastante séria. E esperamos que também aqui o Centro de Estudos da Procuradoria do Estado seja um centro de estudos que venha a promover estudos de memória, verdade, o tempo inteiro, porque o Brasil precisa, a América Latina precisa. Eu diria que a Europa também está precisando hoje bastante. Obrigado a todos e a todas.